Olá pessoal, vamos agora para a questão de número 7. Determine o ponto comum aos gráficos da função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 4, de menos infinito até menos 3, que é o domínio, em menos 5 a mais infinito, que é o contradomínio, e da sua inversa f de menos 1. Então eu vou encontrar um ponto que é comum ao gráfico da função f com o gráfico da sua inversa. Para isso, eu vou utilizar o GeoGebra. Então aqui no campo de entrada, eu vou digitar a função f de x com a condição do domínio, então se o domínio for entre menos infinito até menos 3, ou seja, os valores de x serão menores do que ou iguais a menos 3, tá? Eu tenho o gráfico da função x ao quadrado mais 6x mais 4. Então, eu tenho aqui o gráfico da função esboçado. Bem, agora, lembrando que o gráfico da função f de x com o gráfico da função inversa, elas são simétricas em relação à função identidade. Tá? E a função identidade nos dá uma reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu não vou utilizar o comando da função h de x igual a x. Tá? Eu vou utilizar um comando reta. Então, aqui no campo de entrada, eu vou digitar reta, abre colchetes e vou escrever 2 pontos. Porque nós sabemos que na geometria euclidiana, escrevendo 2 pontos, nós já conseguimos traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Note que a função que define a função identidade é h de x igual a x, ou seja, y igual a x. Então, nós podemos utilizar os pontos 0 e 0 e o ponto 1 e 1. Tá? Se eu clicar Enter, nos aparece aqui essa reta que é o gráfico da função identidade. Tá? Se eu resolver essa equação aqui, menos x mais y igual a 0, vai ficar menos x igual a menos y, multiplica por menos 1, x igual a y. Tá? E agora, utilizando o comando reflexão em relação a uma reta, eu seleciono esse comando, clico na função f e clico nessa reta. Tá? Note que vai ser traçado o gráfico da função inversa, que é dado por essa equação aqui, que é desconhecida por nós, né? É uma equação paramétrica, que é assunto lá do cálculo 2. Então não vou entrar em detalhes a discutir essa equação aqui, porque é assunto do cálculo 2. Porém, com esses comandos, eu consigo traçar o gráfico da função inversa. Tá? E note que esse ponto, tá? Que eu vou utilizar o comando intersecção entre 2 objetos, clicando na função e na reta definida, eu tenho que o ponto comum ao gráfico da função f com o gráfico da sua inversa tem como ponto comum menos 4 e menos 4. Então, voltando lá na apresentação, eu tenho o seguinte. Tá? Observe alguns detalhes. Note que lá no GeoGebra, o ponto menos 4 e menos 4 é comum à função f de x, a sua inversa, e também a reta da função h de x igual a x. Tá? Então, para determinar esse ponto, que foi manipulado geometricamente, que nós conseguimos encontrar, né, menos 4 e menos 4, para encontrarmos algebricamente, utilizando equações, nós não vamos igualar f de x com f de menos 1, que é a sua inversa. Nós vamos igualar f de x com h de x igual a x, tá? Porque é muito mais simples essa função aqui do que a sua inversa. Tá? Bem, então, note que o ponto foi encontrado no GeoGebra e nós agora vamos determinar esse ponto resolvendo o sistema y igual a x ao quadrado mais 6x mais 4, que é a função f de x, tá? Apenas substituir f de x por y, e y igual a x, que é a função identidade. Tá? Então, nós temos que y igual a isso e y igual a x. Logo, eu posso igualar. Equivale a x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0. Então, nós vamos resolver essa equação aqui. Bem, resolvendo essa equação, nós encontramos delta igual a 9, x' vai ser menos 2 sobre 2 igual a menos 1, ou x duas linhas vai ser menos 8 sobre 2 igual a menos 4. Note o seguinte, nós temos duas possibilidades, porém apenas uma é conveniente. Por quê? Note que o domínio, os valores de x, estão entre menos infinito e menos 3. Logo, menos 1 é descartado. Tá? Note que menos 1 não faz parte do domínio da função, portanto, x é igual a menos 4. Então, como que eu faço agora para determinar o valor de y? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir x igual a menos 4 lá na função f de x. Eu vou calcular, então, f de menos 4. Então, f de menos 4 é menos 4 ao quadrado,
mais 6 vezes menos 4, mais 4. Vai ficar 16 menos 24, mais 4, que resulta em menos 4. Então, logo o ponto de intersecção pedido é menos 4 e menos 4. Então, eu utilizei o GeoGebra, que ele também facilita encontrar esse ponto de intersecção, mas também resolvi um sistema de equações e chegamos à mesma resposta, o mesmo ponto, menos 4 e menos 4. Tudo bem?